Boa noite. Eu quero saudar a você em nome do Senhor Jesus Cristo. É muito bom estarmos juntos como Igreja Batista do Rancho Novo, iniciando essa transmissão ao vivo desses momentos especiais de culto, de louvor ao nosso Deus e celebração. E lembrando que a igreja está aberta, sim. O pastor José orientou que a igreja estará aberta para receber aqueles que quiserem participar diretamente aqui. Mas entendemos também que é um momento de preocupação, quando não apenas o fato de nos expormos a riscos desnecessários, mas especialmente para as pessoas mais idosas, para crianças e mesmo para aqueles que precisam, por vezes, tomar uma condução. Isso expõe a situações e riscos desnecessários. E por conta disso, seguindo toda a orientação que o governo tem dado, tanto o governo estadual quanto o governo federal, sobre a situação crítica, esse momento difícil que estamos atravessando, em que a recomendação é, de fato, para que permaneçamos em casa, cuidemos das nossas famílias. Vamos fazer desse momento de culto um momento especial, quando a nossa intimidade estará diante do trono do Senhor, independente de onde estejamos. Com isso, é claro, temos também coisas boas pelas quais podemos agradecer a Deus. E se falamos de cultuar a Deus de onde nós estamos, eu quero convidar você não apenas a assistir, mas participar. Lembra que culto quem assiste é Deus. Nós oferecemos a Ele e Ele é o único digno de assistir aquilo que fazemos para celebrar a Ele, celebrar por tudo que Ele faz nas nossas vidas. Mas quero convidar você a participar deste culto, a compartilhar esse vídeo nos seus grupos, com os seus amigos, para que tenhamos uma grande congregação participando nesse momento de celebração ao nosso Deus. Temos motivos de alegria, nós vamos orar daqui a pouco, orar pelo nosso país, orar por pessoas que não têm essa mesma tranquilidade e paz que temos nesse momento, de estarmos diante do Senhor, através do computador, do celular, da internet, usando a tecnologia como uma forma de cultuarmos e adorarmos ao nosso Deus. E eu quero começar esses momentos compartilhando um momento de alegria, assim como você está em casa. Hoje nós temos a alegria de saber que o pastor Guilherme, nosso ministro de adoração, já estava mais de uma semana hospitalizado. Hoje à tarde ele retornou para casa. E nós estamos felizes com ele, felizes com a Denise, felizes com a família por esse momento de tranquilidade. Sabemos que foram momentos muito difíceis que passaram por esses dias. Temos também um agradecimento muito especial para a igreja. Diversos irmãos e irmãs se revezaram com a Denise, acompanhando o pastor Guilherme, ficando com ele para que ela também pudesse ter um pouco de tranquilidade e estar em casa. E essa é a nossa oração de gratidão, de agradecimento a Deus pelo seu restabelecimento. Pastor Guilherme, se estiver aí nos ouvindo, participando conosco, receba o nosso carinho, a nossa gratidão a Deus pela sua vida, por tudo que tem representado para nós. E que Deus possa continuar abençoando e cuidando desses momentos de restabelecimento também. Nós vamos também orar pelo nosso país, por pessoas que estão passando por momentos difíceis, muitos tomados pela tristeza, pela ansiedade, pela angústia de não sabermos o que acontecerá nesses próximos dias. Sabemos que são momentos difíceis, mas vamos pedir a Deus para que cuide de você, para que cuide de nós, cuide das nossas vidas e possamos assim caminhar tranquilos na presença do Pai. Eu quero convidar você agora a termos esse momento de oração, apresentarmos as nossas vidas a Deus e entregarmos esses momentos quando aqui estaremos compartilhando a palavra de Deus. Quem trará o recado de Deus para você nessa noite, para mim também, é o ministro Rony, nosso ministro de evangelismo. Ele tem uma palavra especial para você. E daqui a pouco ele estará compartilhando conosco esses momentos especiais na presença do Senhor. Nós vamos agora elevar os nossos pensamentos, os nossos corações à presença do Senhor. Muito obrigado, Deus bendito, por essa hora, quando podemos, através desta página de internet, trazermos a Ti, ó Deus, o nosso louvor, a nossa gratidão, o nosso culto, a nossa adoração, a nossa celebração por tantas coisas boas que tens feito para nós. Eu te louvo, ó Deus, porque Tu és um Deus maior do que todas as circunstâncias que enfrentamos na nossa vida. Maior, ó Deus, do que todos esses momentos de angústia e de dificuldade que têm nos levado a ter um momento como esse. Um momento que nos entristece, por sabermos que a Tua casa não pode estar cheia, não pode estar recebendo as pessoas
que é o que ela existe para fazer. Para ser um lugar, ó Deus, onde podem acorrer todos aqueles que querem receber de Ti o Teu cuidado, a Tua palavra de paz, a Tua palavra de restauração. Mas, sobretudo, ó Deus, nós nos lembramos que a Tua igreja não se restringe a templos feitos por mãos humanas. Nós somos a Tua igreja. E é com esse sentimento maravilhoso que nós nos colocamos na Tua presença, junto a outras dezenas de pessoas que nessa hora se juntam a nós para Te cultuarmos, para ouvirmos também aquilo que tens para falar aos nossos corações através da Tua palavra. Abençoa, ó Deus, a cada um desses irmãos e irmãs que estão participando conosco nessa hora. Te agradecemos, ó Senhor, pela vida do pastor Guilherme. Muito obrigado, ó Deus, porque retorna hoje para a sua casa, depois de diversos dias hospitalizado, que Tu possas continuar, ó Deus, restaurando a sua saúde, dando-lhe novamente integridade, ó Deus, para que assim como temos estado aqui juntos, Te cultuando, celebrando, preparando o musical de Páscoa, que a Ti será apresentado também, como prova da nossa gratidão, do nosso louvor, da nossa adoração, que ele possa estar pronto para continuar caminhando firme na Tua presença. Te pedimos, ó Senhor, uma bênção especial sobre os nossos governantes, homens e mulheres, ó Deus, que têm a responsabilidade de conduzir esse país em momentos críticos, em momentos de crise como esses que estamos vivendo nesses dias. Não somente o nosso país, ó Deus, mas todo o mundo. E onde o Teu povo tem sido profundamente afetado, juntamente com todas as outras pessoas. Te rogamos, ó Pai, uma bênção especial, uma bênção de cura, uma bênção de restauração. Dá, ó Deus, sabedoria àqueles que estão nesse momento, cuidando de encontrar os caminhos e soluções para que possamos ver debelada essa pandemia que ora atravessamos. Mas, sobretudo, ó Deus, nesse momento, nós Te entregamos os nossos corações e as nossas mentes para recebermos aquela palavra que Tu tens preparada para nós nessa noite. Te pedimos, ó Deus, fala aos nossos corações. Nós Te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir nessa hora o ministro Rony, nosso ministro de evangelismo. Ele tem uma palavra especial para o seu coração. Vamos ouvi-lo nessa hora. Rony, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Boa noite, meus amados irmãos. Eu quero saudar a cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Fico muito feliz em estar aqui nesta noite com a responsabilidade de estar trazendo a palavra de Deus aos nossos corações. Certamente Deus já falou comigo e Deus quer falar com você também. E hoje de uma maneira muito diferente. É uma experiência muito diferente. Nós estamos com a transmissão 100% online. Nós estamos nos precavendo inteligentemente e cautelosamente. Graças a Deus, a nossa liderança, pastor Jaziel, e os líderes da igreja se preocupam com cada um da IBRN e com o nosso povo de Nova Iguaçu. Então, eu fico muito feliz por essa oportunidade, por essa responsabilidade de estar trazendo a palavra de Deus. Eu queria compartilhar com a igreja nesta noite o livro do Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 1 ao verso 10 somente. Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 1 ao verso 10, que diz assim: os sinais do final dos tempos. E ocorreu que, ao sair Jesus do templo, observou-lhe um de seus discípulos. Olhai, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Entretanto, Jesus lhe revelou: vês estas suntuosas construções? Pois aqui não restará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Então, havendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André o consultaram em particular. Dize-nos quando acontecerão esses eventos, e que sinal haverá quando todos eles estiverem prestes a cumprir-se. E Jesus passou a preveni-los. Vede que pessoa alguma vos induza ao erro. Pois serão muitos que virão em meu nome, afirmando: sou eu, e iludirão multidões. No entanto,
Assim que ouvirem notícias sobre guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário que assim ocorra. Contudo, ainda não é o fim. Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino. Sucederão terremotos em vários lugares e muita fome por toda parte. Esses acontecimentos são o início das dores. Ficai vós alertas, pois vos denunciarão aos tribunais e sereis açoitados nas sinagogas. Por minha causa vos farão comparecer à presença de governadores e reis, e isso se constituirá em testemunho para eles. Contudo, é indispensável que primeiro o evangelho seja anunciado a todas as nações. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estou diante de Ti, ó Deus, como um canal para trazer a Sua palavra, Senhor, a cada coração nesta noite. Que nós possamos, ó Deus, estar receptivos à Tua palavra e que nós possamos entender, Senhor, o que o Espírito Santo quer nos falar nesta noite. Em nome de Jesus, eu me coloco, Senhor, à Tua disposição. Me esvazie de mim, Pai, e me encha do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. O tema desta mensagem, desta reflexão desta noite é: prepare-se, Jesus está voltando, os sinais estão aí. Prepare-se, Jesus está voltando, os sinais estão aí. Esse texto ele vai falar sobre o sermão escatológico de Jesus. Ele é também conhecido como Sermão do Monte das Oliveiras. Esse fato, esse relato está presente em 3 dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Só não está presente no livro de João. Eu entendo aqui, amados, que esse texto compreende desde a primeira vinda de Cristo, onde se refere à destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, até a vinda de Cristo no fim dos tempos, com o julgamento do mundo. Nós temos vivido dias difíceis. Nós temos vivido uma situação de pânico em todo mundo, algo que eu nunca vi antes, e creio que você também nunca tenha visto. Né? Nós temos visto que doenças ocorreram durante anos atrás, mas o que está acontecendo nesse período agora que nós estamos vivendo? Um período muito diferente de tudo que nós vivemos. Então, os noticiários, as matérias jornalísticas, os sites, as pessoas conversando na rua, não se falam de outra coisa de que não seja a Covid-19, conhecido como coronavírus. Essa epidemia, querido, que se tornou uma pandemia em tão pouco tempo, ela já atingiu cerca de 160 países e já são quase 200 mil casos no mundo todo. Olha só que situação alarmante. E essa não foi, provavelmente, e não será a última pandemia. Nós tivemos durante o último século, nos últimos anos, pandemias como a AIDS, tuberculose, peste negra, gripe asiática, gripe espanhola, tifo, epidemias como ebola, cólera, H1N1, sem falar já das nossas conhecidas endemias e também epidemias que atingem o nosso país, como a dengue, a zika, a chikungunya e agora o retorno do quase ou já erradicado sarampo. Tudo isso, queridos, aliados a outros sinais, revelam o cumprimento das Escrituras. Há muito tempo nós temos ouvido falar da volta de Jesus, mas muitos de nós não temos dado ouvidos a esse fato, que certamente, eu não sei o dia, não sei a hora, mas certamente vai acontecer. Jesus está voltando, queridos. Jesus está voltando. Você já parou para perceber o quanto o mundo está mudando? Quantas inovações têm acontecido? Quantas coisas têm acontecido no nosso meio? Coisas que há 10 anos atrás nós nem imaginávamos. Muitas coisas boas, muitas inovações tecnológicas, mas muitas coisas ruins também para a nossa sociedade. Temos vivido dias difíceis também. Mas a palavra de Deus lá em Mateus 24, 6 diz que Jesus diz que é mistério que essas coisas aconteçam. É mistério que essas coisas aconteçam. É necessário que essas coisas aconteçam. Eu tenho visto muitas pessoas apavoradas e não é para menos. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós veremos que não há surpresa alguma nessas evidências. E nesse sermão escatológico de Jesus, ele relata alguns sinais. Ele vai relatar alguns sinais que vão anteceder a sua volta. Querido, Jesus está voltando. E a igreja precisa estar preparada para esse dia. Eu e você
nós precisamos estar preparados para este dia, o grande dia. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês alguns sinais que antecedem a volta de Jesus. Primeiro sinal, o sinal dos falsos profetas. Lá no versículos 5 e 6, que diz assim: e Jesus passou a preveni-los. Vede que pessoa alguma vos induza ao erro, pois serão muitos os que virão em meu nome, afirmando, sou eu, e iludirão multidões. Jesus está falando aqui da vinda de falsos cristos, mas também está falando de falsos profetas. Um dos maiores problemas da igreja da atualidade é a proliferação de falsos profetas. Falsos pastores que estão espalhados, pregando heresias e atraindo multidões. Os mais famosos são aqueles que são adeptos da teologia da prosperidade. Essa teologia que surgiu nos Estados Unidos no século XIX e veio para o Brasil na década de 70. Eu não preciso nem falar para vocês quem trouxe essa heresia para cá. E assim surge o movimento neopentecostal. Hoje a teologia da prosperidade envolve também muitos segmentos pentecostais. E pasme, segmentos tradicionais como o nosso. Igrejas batistas, presbiterianas, metodistas, congregacionais. Trouxeram para dentro de seus templos culturas neopentecostais. Culturas que muitas vezes trazem coisas diferentes da palavra de Deus. E dentro desse segmento, além de extorquirem o povo e pegarem a bênção financeira, pregam curanderismo, pregam a macumba gospel, Terra Santa de Israel, água do Rio Jordão. Hoje há também um movimento chamado, que muitos chamam, de teologia do coaching. Eu quero deixar claro para os irmãos, eu não sou contra coach, eu sou formado em coach, minha esposa é formada em coach, nós temos coach na igreja, e é um profissional extraordinário. Ele pode te ajudar em vários segmentos da sua vida. Ele vai trabalhar o potencial que há dentro de você, seja na sua vida financeira, na sua vida pessoal, na sua vida sentimental, na sua vida até para te ajudar a emagrecer, se for o caso. O coach pode te ajudar. Mas não é isso que está acontecendo. Eles estão deturpando a palavra de Deus. E essa prática, ela tem adentrado as igrejas, as nossas igrejas, e colocado o homem como centro. Eles têm pregado uma teologia antropocêntrica, onde o homem é o centro. Jesus fica de lado. E o homem é o centro disso tudo. Na pregação deles, Deus vira um mero propiciador para poder dar um upgrade na sua vida, em alguma área da sua vida. Se meus negócios não prosperam, basta eu colocar Deus como parceiro, que tudo vai de vento em popa. Se eu sou uma pessoa de poucos amigos, uma pessoa retraída, basta colocar Deus nesse negócio aí, que amanhã, certamente, eu serei o homem com mais network que existe. Geralmente, eles vão pegar 2 ou 3 versículos bíblicos para dizer que há uma base bíblica. E praticamente é só isso. O resto, queridos, são apenas dicas de como posso melhorar a minha vida. A partir de proposições que, no fundo, são meros sensos comuns. De uma sociedade de consumo como a nossa. Uma sociedade que é tudo rápido, uma sociedade fast food. É o toma lá, dá cá. Mas o evangelho é algo bem diferente. Em culto como esses, desses pastores, ele não fala mais em pecado. Ele não fala mais em vida eterna. Ele não fala mais que nós precisamos tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Ele não fala mais que nós devemos nos compadecer do nosso próximo. Ele não fala mais que nós precisamos olhar para as viúvas, para os órfãos, para os mais necessitados. Ele esquece que o evangelho é cruz e transforma o evangelho no oba-oba. Cuidado, queridos. Cuidado. Para você matar uma pessoa, você não precisa de um copo de veneno. Uma gota de veneno, ela é mais do que suficiente. E às vezes, ela mata a pessoa aos poucos. São muitas pessoas que são adeptas a esse movimento hoje. Eles falam o que as pessoas querem ouvir. Eles não confrontam o pecado. Eles não falam de salvação.
A palavra de Deus diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como as pessoas vão ouvir a verdadeira palavra se as pessoas estão massageando o ego? Se as pessoas estão falando coisas que não tem nada a ver com a minha salvação? Eu ouvi um dia desse, um pregador desse da moda aí, dizer que nós somos o centro. Querido, nós não somos o centro de nada disso. Olha só o que Paulo vai falar em Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. Paulo falou que tudo aquilo que ele tinha de conhecimento, aquilo tudo que ele conhecia, que ele vivia, que ele aprendeu, eram fezes, eram esterco. Certa vez eu vi um outro homem desse conjecturar da seguinte forma. Ele disse que estava lá Deus e Jesus, e Eva estava pegando a fruta, levando para Adão, e ele disse que Jesus falou para Deus assim: olha, Adão vai pecar. Aí Deus falou para ele: mas por quê você acha que Adão vai pecar? Porque eu, no lugar dele, eu pecaria. Olha só, querido, quanta heresia. Quanta heresia. Certamente, queridos, essas pessoas não conhecem as Escrituras, ou se conhecem, estão levando essas pessoas para um caminho que não tem volta. Mateus 22, 29 diz que errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Veja, esteja preparada. Não caia na lábia desses lobos devoradores. Olha só o que a Bíblia vai dizer em 1 João 4:1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus. Porquanto, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E vai mais além. Mateus 24, 24. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até os eleitos. A Bíblia diz que eles podem fazer milagres. A Bíblia diz que eles podem fazer curas. Eles podem trazer curas. Um refrigério falso. Sabe por quê? Não é porque eles têm o Espírito Santo, não. É porque eles têm o espírito dos falsos profetas. O espírito do falso profeta. Não é coisa de Espírito Santo, querido. Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos nos ligar na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem resposta para todas as coisas das nossas vidas. Tem resposta para tudo. E nós estamos indo buscar palavras com pessoas que estão nos levando para o inferno. Jesus está voltando, queridos. Jesus está voltando. Se prepare, igreja. Se prepare. O segundo sinal que antecede a volta de Jesus: guerras. Versículo 7, versículo 8. No entanto, assim que ouvirem notícias sobre guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário que assim ocorra. Contudo, ainda não é o fim. Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino. Sucederão terremotos em vários lugares e muita fome por toda a parte da terra. Esses acontecimentos são o início das dores. Segundo sinal dos fins, o segundo sinal do fim dos tempos são as guerras. No século XX, nós tivemos 2 grandes guerras mundiais. E esse século, o século passado, o século XX, ele foi considerado o século mais sangrento de toda a história da civilização. Nenhum século, se você pegar os conflitos e as guerras do século I ao século XIX, nenhuma chegou aos pés do século XX. Nenhuma matou tanta gente quanto no século XX. Para vocês verem aqui, entre 1914 e 1918, aconteceu a Primeira Grande Guerra Mundial. Essa guerra ela foi impulsionada por vários fatores. Eram problemas econômicos nas principais nações da Europa,
e vários outros fatores. Só que estima-se que morreram cerca de 20 milhões de pessoas somente nesses 4 anos da Primeira Guerra Mundial. Aí depois veio a Segunda Grande Guerra. A Segunda Grande Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, o que culminou na morte de mais de 50 milhões de pessoas. Mais de 50 milhões de pessoas. Aí vem a Guerra da Coreia, com 2 milhões de mortos. Vem a Guerra do Vietnã, com mais quase 2 milhões de mortos. Só no século XX, entre 70 a 100 milhões de pessoas morreram nos grandes conflitos. Aí, vindo para o nosso recente século XXI, esse século nosso, nós percebemos que as guerras não pararam. As guerras são contínuas. Essas guerras que nós vivemos hoje, elas não possuem tréguas. Chamam os historiadores de guerra cinza. São atentados em cima de atentados. Lembram das Torres Gêmeas? Sem falar nas guerras cibernéticas, pessoas invadindo grandes empresas, invadindo governos e causando transtornos absurdos. Tem as guerras civis, terrorismos, as guerras religiosas. São atentados em cima de atentados, queridos. E trazendo isso para o Rio de Janeiro, não é diferente. Não é diferente. Apesar de nós termos hoje no mundo cerca de 30 regiões do mundo que vivem atualmente em conflitos, né? Estado Islâmico, Talibã, Exército Republicano Irlandês, o IRA, as Farc, Al-Qaeda, Boko Haram. Nós temos aqui no nosso Rio de Janeiro, Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro, Amigos Amigos, as milícias. Há quanto tempo que você ouve falar em tráfico? Há quanto tempo você ouve falar em Comando Vermelho? E nada muda. Nada muda. É sempre a mesma coisa. Querido, querida, nós precisamos orar para que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Precisamos estar atentos aos sinais que antecedem a volta de Cristo. Ainda não é o fim. Não é o fim. Mas o fim está cada vez mais próximo. Os sinais têm intensificado a cada dia. A cada período, os sinais têm sido intensificados. Outro sinal que antecede a volta de Jesus são os terremotos. Versículo 8. Sucederão terremotos em vários lugares. Outro sinal do fim são os aumentos dos tremores, que mostra como a Terra. Eles mostram que a Terra está em desequilíbrio, apontando para um fim. Os maiores terremotos da história aconteceram na escala máxima, a escala sísmica máxima, que é 9, no Chile, Alasca, Indonésia, Japão e Rússia. Todos ultrapassaram essa escala. Olha só que situação. Essa escala 9, ela é a escala pior, é a escala que destrói tudo. Só que, segundo os cientistas, há aproximadamente 100 tremores de baixa intensidade, abaixo de 2,5 graus. Eles ocorrem diariamente. E esse número cresce a cada dia, à medida que eles instalam novas estações sísmicas. E também a sensibilidade dos instrumentos está aumentando. Então, diariamente, no mundo, há 100 tremores de terra, tremores baixos. Querido, e está aumentando a cada dia. Escritura, ela não mente. Os sinais estão aí. Basta lermos. Quantas vezes nós temos ouvido histórias de ciclones no mundo, de tsunamis, furacões, terremotos, com muito mais frequência do que antes. Precisamos estar atentos aos sinais, queridos. Precisamos estar preparados. Precisamos nos preparar para a volta de Jesus, porque ninguém sabe a hora, ninguém sabe o lugar da sua chegada. Em Jesus nós encontramos segurança em meio a tantos desastres. Eu quero falar para você, em meio a tudo isso que nós estamos passando, pandemia, desigualdades, problemas sociais, você pode encontrar conforto, descanso e refúgio em Jesus Cristo.
A palavra de Deus nos diz lá em Salmo 46, lá em Salmos 46, verso 1 ao verso 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Querido, Deus é o nosso refúgio. Deus é o meu, Ele é o seu refúgio. Volte-se para Jesus. Siga as Escrituras. Siga as palavras. Siga a palavra de Deus. Siga os ensinamentos de Jesus. Outro sinal que eu quero compartilhar com a igreja nesta noite é a fome. Versículo 8. Terremotos em vários lugares e muita fome por toda parte. E muita fome por toda parte, apenas um pedaço. Nós temos hoje cerca de 7 bilhões e 700 milhões de habitantes no planeta Terra. E há estudos que comprovam que o mundo vai ter cerca de 11,2 bilhões de pessoas em 2100. Só que para 2045, eles imaginam, né, segundo esses estudos, que não haverá alimento suficiente para abastecer a Terra. E eles estão trabalhando em cima disso, para que não haja essa falta. Só que a fome hoje, ela é a realidade na vida de 820 milhões de pessoas. Eu não estou falando daquela pessoa que come um prato de comida por dia, não. Eu estou falando daquela pessoa que não tem o que comer durante o dia. Daquela pessoa que vive em estado de subnutrição. São 820 milhões de pessoas em estado de subnutrição. E no Brasil, graças a Deus, nós saímos do mapa da fome. Temos pessoas com muita dificuldade, sim, mas nós não estamos, desde 2014, no mapa da fome mais. As pessoas não passam mais com problemas, não possuem, pelo menos não são catalogadas, não foram pesquisadas no IBGE, com esses problemas de subnutrição. Para você ter uma ideia, querido, na Ásia nós temos cerca de 514 milhões de pessoas famintas. Na África, são 256 milhões de pessoas famintas. E na América Latina e no Caribe, são 42, quase 43 milhões de pessoas famintas. Jesus está voltando. Esses sinais serão intensificados. E estão sendo intensificados. E o que nós temos feito como igreja? Outro sinal que eu quero compartilhar com a igreja nesta noite é perseguição. Vamos lá no que diz o versículo 9. Ficai vós alertas, pois vos denunciarão aos tribunais e sereis açoitados nas sinagogas. Por minha causa vos farão comparecer à presença de governadores e reis. E isso se constituirá em testemunho para eles. Essa profecia nunca foi tão real nos dias de hoje. A igreja ela já sofreu e ela sofre perseguições severas. Em vários lugares do mundo onde o evangelho é fechado, ela sofre perseguições. São crentes sendo perseguidos, açoitados, presos e até mortos. Mas chegou o tempo que essa perseguição ela está sendo institucionalizada. Nós estamos para sofrer uma perseguição eu não estou conseguindo pegar a palavra, uma perseguição governamental, vamos falar assim, vou usar um neologismo aqui. Mas o que significa isso, querido? O texto vai explicar que os servos de Deus serão levados diante das autoridades para prestarem depoimento da sua fé. Olha só, isso significa que eles querem colocar uma mordaça na boca da igreja. Eles querem colocar uma mordaça na minha boca e na sua boca, para que nós não possamos combater o pecado. Daqui a pouco nós seremos obrigados por lei a celebrar casamento homossexual. E tem muitas igrejas fazendo isso, mesmo sem ser institucionalizado. Casamento homossexual. Estão querendo que a igreja seja favorável ao aborto. Queridos, esse tempo está chegando. Em alguns lugares já está acontecendo.
Mas, independente disso, eu e você não podemos retroceder. E, se possível, nós vamos morrer lutando pelo Evangelho. Olha só o que a palavra diz lá em Marcos 8,35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salvá-la-á. Você está disposto a dar sua vida pela igreja? Você está disposto a dar sua vida por Jesus Cristo? Para manter aquilo, a sua convicção? Para afirmar a sua convicção? Vai chegar esse momento, querido, em que nós precisamos, e já chegou esse momento, nós precisamos nos posicionar como igrejas. Nós precisamos nos posicionar como servos. Nós precisamos nos posicionar como cristãos. Esse tempo é chegado. É chegado esse tempo. E nesse momento também, eu quero compartilhar com você mais um sinal. É o sinal da pregação do Evangelho a todos os povos. Versículo 10. Contudo, é indispensável que primeiro o Evangelho seja anunciado para todas as nações. O Evangelho será pregado para todas as nações. Todos ouvirão um dia falar de Jesus. É por isso que eu trabalho veementemente em missões. É por isso que eu amo missões. Por isso que eu amo a obra missionária. E a igreja deve amar a obra missionária. Porque para que Jesus volte, todos precisam ouvir a palavra de Deus. Ainda temos muitos países fechados ao Evangelho. Missionários estão entrando lá para poder pregar a palavra. Mas uma coisa boa está acontecendo com os avanços tecnológicos. A palavra tem chegado através da internet. Embora ainda existam muitos países fechados à internet. É aberto só para quem eles querem que seja aberto. Mas a palavra de Deus tem chegado através da internet. Você vai lá no Google Tradutor, você consegue traduzir a Bíblia da linguagem do seu país. Essa dificuldade nós tínhamos no passado. E hoje se tornou um pouco mais fácil para que as pessoas tenham acesso ao Evangelho. Isso significa que o funil está se fechando. Está se afunilando. Porque a palavra em breve será pregada a todos. E muitos chamam esse período, o período do avivamento, em que muitos se entregarão para Jesus. Muitos conhecerão o Evangelho e serão libertos pelo Evangelho. E nós precisamos, como igreja, cooperarmos para o crescimento da palavra, para o crescimento do Evangelho para todos os povos. Precisamos trabalhar para que isso aconteça. Mateus 24:14 diz: e esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Você está preparado para o fim, querido? Você está preparado para o fim, querida? Precisamos nos preparar, meu amado, minha amada. Eu quero concluir a palavra nesta noite. Esses sinais que nós estamos vivenciando, eles anunciam que a vinda de Jesus está cada vez mais próxima. Como eu disse, não sei o dia, não sei a hora, não sabemos. O que significa que nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus. Se conserte diante de Deus, querido. Arrependa-se. Se você vive no pecado, é momento de se arrepender. Se você se santifique ainda mais. Nós precisamos viver uma vida pautada na palavra de Deus. Nós precisamos viver Deus purinho na veia. E esse dia será um dia de muita alegria para algumas pessoas. E será um dia de muita tristeza. De muita tristeza para muitas pessoas. Pois será aplicado o juízo de Deus. Na primeira vinda, Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Ele veio para nos salvar. Ele agora vai vir para nos julgar. Para fazer o julgamento. Ele é justo, querido. Ele é justo.
É momento de nós entregarmos as nossas vidas para Jesus. Olha só o que diz lá em Apocalipse 16:1. Então eu ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O negócio é sério. Não é hora de nós brincarmos de sermos crentes. A hora de brincadeira já passou há muito tempo. Nunca foi hora. Precisamos levar a sério a palavra de Deus. E nesse dia, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome. Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, o Senhor vai falar isso: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mas para os salvos, eu creio, para mim e para você, ele vai dizer assim, ó: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. A salvação, ela é a maior vitória na vida do crente. Não há nada tão intenso, tão imenso, tão valoroso quanto a salvação. Você já imaginou aonde você vai viver a sua eternidade? Eternidade. Existem 2 caminhos: céu e inferno. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Ou é céu ou é inferno. Você já imaginou aonde você vai passar a eternidade? Com Cristo? Mas muitos não estão dando ouvido à palavra de Deus. Muitos estão caminhando a passos largos para o inferno, porque não dão ouvido à palavra de Deus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mateus 25:13. Vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Prepare-se. Prepare-se, prepare-se, irmão. Prepare-se, meu amigo. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, se prepare, porque o fim está próximo. Jesus está próximo. Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que você possa, a cada dia, firmar a sua fé no Senhor. Deus abençoe. Tenha uma noite abençoada. Muito obrigado. Estamos chegando ao final dessa nossa transmissão, desse culto de oração, dessa celebração. E nós queremos encerrar deixando 2 convites muito especiais para você. Primeiro, no próximo domingo, nós estaremos aqui a partir das 9 horas da manhã. Por uma orientação do nosso ministro de discipulado, não teremos o estudo da Escola Bíblica Dominical, visto que a maioria das classes se reúne em salas onde temos ar-condicionado, mas a ventilação não é a mais adequada. Então, por conta disso, não teremos a nossa Escola Bíblica Dominical, mas teremos a nossa celebração a partir das 9 horas da manhã. E eu quero convidar você a participar conosco também. Domingo, às 9 horas da manhã e também a partir das 18 horas. Mas eu tenho um segundo convite muito especial. Nosso pastor Jaziel, nos lançou um desafio para a próxima sexta-feira, dia 20 de março. Termos um dia de oração e jejum, de intercessão pelo nosso país. E nós queremos passar o dia inteiro em oração. Queremos que você faça parte desse grupo. Queremos que você venha participar conosco desse momento de oração. Eu quero te pedir uma coisa. Entra aí na página da igreja e manda o seu recado. Olha, pastor, eu quero participar. Eu estarei orando e tendo o meu momento de jejum e oração entre as 7 e as 7:30 da manhã, entre as 7:30 e as 8 horas, entre o meio-dia e a 1h da tarde. Escolha o seu horário, mas nós queremos passar todo o nosso dia, toda a sexta-feira, dia 20, em oração. Escolha o melhor horário para você e vamos juntos passar o dia em oração, na presença do Pai. Esse é o nosso convite especial e com isso nós queremos nos despedir, agradecendo a você que participou conosco. Tivemos diversos irmãos que mandaram a sua mensagem, o seu recadinho, alguns agradecendo também a Deus pela vida do pastor Guilherme, outros agradecendo por esses momentos especiais aqui. Mande a sua mensagem.
Fique junto conosco e compartilhe essa mensagem com outras pessoas para que possamos ter muitos outros momentos especiais na casa do Senhor. Um forte abraço, fique na paz e que o amor do Pai seja sobre a sua vida, sobre a sua família, no restante dessa semana e em tudo que o Pai tem preparado para cada um de nós. Um forte abraço, fique na paz, Deus o abençoe. Deus abençoe a sua família.